Salve, salve, rapaziada! Se você não me conhece, eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional formado pela CBF, e esse é o Decifra Futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o seu novo canal preferido de futebol. E hoje estou aqui para mais uma análise tática, o quadro preferido desse canal, o quadro de análise tática. E hoje pouquinho diferente, não vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, não é sobre futebol sul-americano, hoje é sobre futebol europeu, mais especificamente sobre Premier League, porque esse final de semana tivemos um jogaço, na minha opinião, o jogo dos dois favoritos ao título da Premier League, Arsenal, que é a camisa que eu estou vestindo aqui, contra o Liverpool, jogo esse que terminou 1-0 para o Liverpool, num golaço, aço do Szoboszlai. E antes de tudo, antes da gente começar essa análise tática, rapaziada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho da notificação para vocês não perderem os próximos conteúdos, like no vídeo, se você gostar, né, pode ser deixar agora, é o que eu prefiro, mas se vocês quiserem esperar até o final do vídeo para ver se vai gostar, se for um dislike também, tudo bem, deixe nos comentários o porquê do dislike, mas o importante é estar interagindo aqui, deixe nos comentários sua opinião, compartilhe o vídeo. Se você tiver um hypezinho sobrando aí, por favor, eu peço encarecidamente, porque o hype ele é muito importante para a entrega desses vídeos para quem não conhece o canal. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, quase que eu ia esquecendo. Me sigam lá no Instagram, @guilherme.analista, vou deixar tudo aqui na descrição, mas tá aparecendo aqui na tela para vocês também as minhas redes sociais. Lá eu estou postando as novidades do canal. Como eu falei, tá meio complicado, né? Eu fico avisando para vocês que vai sair a página 1 hora e tal, e não sai. Só que estamos trabalhando nisso, tem compromissos de trabalho por fora aqui do canal que tem que ser cumpridos, então tá um pouquinho complicado, mas com a força de vocês vamos chegar muito mais longe. Então, sem mais delongas agora sim, vamos ao vídeo. Então, rapaziada, como eu deixei no título aí, na thumb, para mim esse foi o duelo das defesas, né? É um jogo que tinha um hype muito grande, né? A gente sempre espera um placar grande, um jogo de muitas chances quando são adversários tão bons se enfrentando, só que a gente esquece que são adversários muito, muito bons, porque além de atacarem muito bem, são times que se defendem muito bem, e aí principalmente o Arsenal, né? A gente pode falar nessa questão defensiva, porque temporada passada eu já achava que o Arsenal, se não fosse a melhor equipe defensivamente da Europa, era uma das melhores. E aí foi um jogo muito baseado nas disputas defensivas dos dois times. E aí eu vou começar falando a historinha do jogo, naquele esquema que eu sempre faço aqui, usando o campinho. Hoje o campinho vai aparecer aqui para vocês, por isso que eu tô até um pouquinho mais de lado. Enfim, no início do jogo, eu acho ali que nos 10, 15 primeiros minutos eu enxerguei o Liverpool um pouco melhor, mas muito a partir de uma vantagem na saída de bola que existia também do outro lado. Eu vou chegar nisso já já. Só que o que aconteceu? Vou botar aqui no campinho para vocês verem. O Liverpool saía jogando no seu 4-2-3-1 ali, né? Os 4 defensores, Gravenberch e McAllister à frente da linha de defensores, Wirtz sendo esse camisa 10, Gakpo na esquerda, Salah na direita e Ekitike no comando do ataque, enquanto o Arsenal defendia ali no seu 4-4-2, 4-2-4, né? Que nessa primeira linha você tinha os encaixes meio que formados ali, os pontas contra os laterais, Merino e Gyökeres contra os dois zagueiros. E aí, na teoria, o que você tem? Na teoria não, né? Na prática. Os dois volantes do Arsenal, eles encaixavam nos dois volantes do Liverpool. E aí, o que meio que individualizava os duelos nesses 4+2. Só que qual a vantagem que o Liverpool conseguia explorar nessa saída de bola que fazia com que o time conseguisse sair de trás? Que foi justamente o Gravenberch saindo dessa linha de volante e descendo ali para fazer uma saída a 3, se tornando esse líbero ali no meio dos dois zagueiros, e aí fazendo já a primeira superioridade numérica ali, 3-2, e a partir disso o Liverpool conseguia sair jogando, dessa superioridade numérica que tinha ali na primeira linha da construção, né, a linha de defensores, graças a essa movimentação do Gravenberch. Só que, e aí entra naquilo que foi o tema do jogo para mim, que foi a qualidade defensiva dos dois times, principalmente dos duelos defensivos dos defensores. Por quê? Quando essa bola chegava ao ataque, a gente sabe como que o Liverpool gosta de atacar, faz essa saída. Lógico que o Liverpool tem saída em bola longa, o Ekitike dá essa opção,
mas o Ekitike venceu pouquíssimos duelos nesse jogo, se não me engano venceu apenas 2 de 8, 2 de 9, algo nesse sentido. Inclusive o Mosquera, que entra no lugar do Saliba, ele a maioria das vezes é quem duela com o Ekitike, e ele vai muito bem o Mosquera, que 4 de 5 nos duelos pelo chão, então assim, muito bem. E olha que o Mosquera, em tese, né, porque ainda mais com a chegada do Hincapié, eu acho que ele é o quarto defensor dessa fila, né, o quarto zagueiro dessa fila, né, lógico que o Arsenal ainda tem Calafiori e Timber, que são laterais que podem jogar como zagueiro, o próprio Ben White também, mas grande partida do Mosquera, mais um zagueiro que se coloca nessa briga, e foi muito bem nesses duelos com o Ekitike. Só que o Liverpool conseguia progredir pelo chão, como eu falei, e esbarrava nesses duelos defensivos. O Timber contra o Gakpo, na maioria das vezes, levou vantagem. Do lado direito do ataque do Liverpool, isso ficou mais evidente ainda. O Salah, que fez uma partida muito, muito abaixo. Eu achei que ele foi muito pouco assertivo, né? 15 perdas de posse de bola, um número muito, muito alto, ainda mais para um jogador da qualidade do Salah. Ele teve mais ou menos ali umas 30 ações com bola, então você pensa que das 30 ações com bola dele, 15 foram bolas perdidas. Ele perdeu a bola, né? Seja com passe errado, seja com desarme, enfim. E ele foi marcado pelo Calafiori, que teve uma grande partida, né? Vencendo 4 dos 5 duelos só pelo chão que ele teve, né? Fora os duelos pelo alto, fora os cortes, as interceptações. E eu acho que eu vou até chegar nisso, né, nessa questão dos laterais do Arsenal, eles terem, principalmente o Timber, né, mas os dois, por serem zagueiros, não tem aquela força no ataque. Eu achei que isso faltou em alguns momentos, mas muito porque era natural que você se preocupasse, principalmente com o Mohamed Salah do lado direito, e por isso Calafiori marcava ele. Então o Liverpool conseguia explorar essa vantagem tática que tinha na saída de bola, só que quando chegava essa bola ali na frente, o time não conseguia vencer os duelos e não conseguia criar jogadas. E basicamente foi isso que o problema do Liverpool durante todo o primeiro tempo, né? Eu vou chegar em outro probleminha, mas agora vamos falar um pouquinho do Arsenal. E o Arsenal, assim como o Liverpool, também tinha uma vantagem na sua saída de bola, né? É sempre bom lembrar, porque são dois times que marcam com o bloco alto e pressionando o portador, são dois times que tentam recuperar essa bola já no campo de ataque, mas a vantagem do Arsenal, como eu vou colocar aqui para vocês, era um pouquinho diferente, porque da mesma maneira que o Arsenal marcava a saída de bola do Liverpool, o Liverpool, ele encaixava os seus dois atacantes nos dois zagueiros, no caso ali o Salah, que era o ponta direita, ele se tornava um atacante, o Liverpool marcava nesse 4-1-3-2, meio com um losango no meio de campo, né? O Gakpo e o Gravenberch, que são os dois jogadores abertos desse losango, eles eram os jogadores que começavam um pouquinho fechados, mas subiam nos laterais, né, Timber e Calafiori para pressionar eles. E aí, o que acontecia graças a isso? Você vê ali que o Wirtz, ele pressionava sozinho os dois volantes do Arsenal. E nessa partida, o Arsenal ele não jogou naquela formação que o time costuma ter, com um volante na base, né, naquele 4-1-2-3, né, que é um volante na base e dois, mais ou menos assim, né, um volante na base e dois jogadores mais acima ali, no caso desse jogo ali, seria ou o Merino ou seria o Merino e o Rice, só que o Arsenal fazia uma saída em 4+2, né? Não era 4+1+2, né? Com esses dois jogadores ali descendo para auxiliar na saída de bola. Não, já eram dois jogadores à frente dessa linha de 4, o que gerava uma superioridade muito clara ali. Dois jogadores contra o Wirtz, Zubimendi e o Rice. E o Rice fez uma partidaça assim no primeiro tempo, né? Que foi quando o Arsenal foi melhor. E aí, assim como o Liverpool, o Arsenal ele explorava essa vantagem tática que tinha na saída de bola para chegar ao ataque. Só que se o Liverpool tinha uma vantagem tática na saída de bola, conseguia progredir, só que parava nos duelos individuais com os defensores do Arsenal, o mesmo valia para o outro lado. E principalmente do lado direito do ataque ali também, porque era onde o time forçava mais as suas jogadas, principalmente em cima do Madueke, né? E o Madueke teve um duelo individual, né? E aí que aí começa já o primeiro duelo individual que eu... Primeiro não, né? Porque eu já falei do Calafiori contra o Salah e do Timber contra o Gakpo, mas do lado do Liverpool, esse duelo Kerkez e Madueke foi fundamental para a estratégia do Liverpool. O Kerkez, para mim, foi o melhor jogador em campo. Lógico que o Szoboszlai é o mais decisivo pelo golaço de falta que ele faz, né? E é natural que as pessoas digam, e ele fez realmente um bom jogo. Só que para mim o melhor jogador da partida foi o Kerkez, assim, não errou basicamente nada, ganhou
todos os mano a mano do Madueke, que nas poucas vezes ali que ele tomava uma bola nas costas, ou que ele era batido no primeiro embate ali, ele conseguia recuperar, e é um cara de muita força física, né? Muita velocidade, um jogador que ele pode ser essa mudança de chave ali para esse sistema defensivo do Liverpool, que sofreu muito por esse lado ali, graças a uma queda física do Robertson, que é natural pela idade, Tsimikas, né, que não é esse jogador tão confiável na defesa, ao contrário do Kerkez, que é um cara que te dá muita força, te dá imposição física, apesar de não ser um cara muito alto, é um cara muito com a fisicalidade, né, um atleticismo impressionante mesmo. E eu nem achei que foi uma partida ruim do Madueke, que até me impressionou, né, em comparação com o Martinelli, que esse teve uma partida decepcionante, mais uma do Martinelli. A bola, o Arsenal consegue fazer a bola chegar para ele nas situações de mano a mano, mas ele muitas vezes ele vai conduzindo, aí toca de lado, ao invés de partir para o mano a mano, que é a grande característica do Martinelli, né? Eu acho que tá até faltando um pouquinho de confiança nele. Para mim, o grande problema do Martinelli era muito mais na conclusão das jogadas do que nesse 1 contra 1, né? Que é muito forte dele, e eu acho que essa falta de confiança é gerada por muitas perdas de chances, por não estar atendendo a expectativa que se tinha em cima do Martinelli, pode estar afetando o psicológico dele, né? A confiança dele, complicado mesmo. Mas, então, como eu disse, da mesma maneira que o Liverpool encontrava dificuldades para vencer os duelos contra os defensores do Arsenal, o Arsenal tinha a mesma dificuldade contra os defensores do Liverpool. O Gyökeres também fez uma partida muito apagada. O Konaté foi o principal responsável ali por fazer essas perseguições individuais, esse encaixe, né, esses duelos, e o Konaté, para mim, foi um dos melhores em campo também, tanto pelo trabalho defensivo dele, como pelo trabalho de bola. Ele acertou 100% dos passes que tentou mais de 40 passes no jogo, então, grande partida do Konaté também, que foi vaiado, né, e vem sendo vaiado por toda aquela questão do contrato dele, mas eu achei que foi uma grande partida dele. Então, eu acho que o Arsenal ainda foi um pouquinho melhor, porque o Arsenal ainda conseguia pisar mais na área do Liverpool, fazer essa bola chegar, e principalmente pelo lado do campo, já que o Arsenal não tinha esse articulador ali pelo meio do campo, esse playmaker, camisa 10, que geralmente é o Odegaard, que estava no banco. O jogador escolhido foi o Merino, que é um jogador de mais força física, é um cara que combina bem, né, no meio campo, mas é um cara mais de colaboração do que de criação, né, um cara de conexão ali, que ele aproxima para fazer uma tabela, para dar um passe de primeira, mas não é necessariamente aquele articulador, o cara que trazia mais fisicalidade para esse meio, mais força física, mais combate na saída de bola, só que não era necessariamente o jogador que talvez pudesse fazer uma diferença maior nesse meio campo do Arsenal, já que o Arsenal criava principalmente pelos lados, e pelos lados perdia a maioria dos duelos. Só que os dois times tiveram reações a essas vantagens. E aí, a primeira que eu percebi no jogo foi uma do Arsenal, né? Que foi o Rice. E aí variava, né? Às vezes era o Zubimendi, às vezes era o Rice, mas principalmente o Declan Rice, que subia mais para encaixar no Gravenberch. Vou colocar aqui para vocês verem também que o Rice, ele saltava um pouquinho para ficar um pouquinho mais próximo ao Gravenberch, tirando um pouco dessa liberdade que ele tinha, enquanto o Zubimendi, ele ficava meio que nesse papel duplo, de ao mesmo tempo vigiar o McAllister, mas também vigiar o Florian Wirtz. Se movimentando ali nas costas dele, né, no entre linhas. E aí que entra uma crítica minha ao Wirtz, que, cara, mais uma partida bem abaixo do Wirtz, né, bem abaixo, e eu acho que o principal problema vem sendo a participação dele. Eu acho que era muito claro que ele era esse cara que, assim, se ele se movimentasse, ele desse ali, principalmente pelo lado direito, né, que era já que o Rice era o cara que protegia o lado esquerdo da defesa do Arsenal, lado direito do ataque do Liverpool, né, nessa faixa mais central, e ele estava subindo para marcar o Gravenberch, nas costas dele tinha muito espaço, e eu senti muita falta do Wirtz explorar esse espaço, descer, receber essa bola de costas, girar, conduzir, que é a grande característica dele, pegar essa bola já de costas, girando, fazendo aquele domínio orientado, que ele é especialista, conduzindo para cima da linha defensiva, e faltou muito isso, já que essas conexões com o Ekitike não funcionavam, porque ele também perdia muitos duelos, mas também estava muito mais marcado do que o próprio Wirtz. Então, senti muita falta do Wirtz, né, nesse primeiro tempo, principalmente. E teve um lance no segundo tempo que me chamou muita atenção, que foi assim, é isso que você precisa fazer. Tem um lance que ele baixa, ele consegue fazer uma tabela ali no meio de campo, ele baixa para participar, o time ganha campo e gera uma finalização, tudo bem com a finalização de fora da área, só que foi uma finalização perigosa do Liverpool. Então,
o Wirtz precisa participar mais das partidas, ele precisa ser mais ativo, ter mais personalidade para chamar a bola. Lógico que o valor de mercado já não é mais a transferência mais cara da história do Liverpool, porque hoje mesmo, né, fecharam com o Isaac, mas o Wirtz pode estar com esse peso, né, pelo valor, não sei, mas precisa melhorar. E aí, acho que muito a partir dessa mudança tática, o Arsenal ali foi claramente melhor no primeiro tempo. O que muda no segundo tempo, ali, acho que no finalzinho do primeiro tempo a gente já viu um pouquinho dessa mudança tática do Liverpool na marcação de saída de bola, mas no segundo tempo foi o segundo tempo todo, e eu acho que foi muito por conta dessa mudança que o Liverpool foi melhor no segundo tempo. Não que tenha jogado muito, que tenha criado chances, mas pelo menos ficou mais com a bola. Evitou que o Arsenal tivesse mais a bola. No primeiro tempo o Arsenal teve um pouquinho mais de posse, só que no segundo tempo o Liverpool teve mais, né? E essa mudança foi simplesmente os encaixes individuais na saída de bola. Ao invés de você marcar naquele 4-1-3-2, como eu mostrei no início, o Liverpool começava a espelhar a marcação de acordo com a formação ofensiva do Arsenal. Eu vou colocar aqui para vocês. E o que acontecia? O McAllister e o Gravenberch encaixavam nos dois volantes, Rice e Zubimendi. Os jogadores mais ofensivos, Wirtz, Ekitike, Gakpo e Salah encaixavam nos 4 defensores. E aí o que acontecia? Como o Arsenal ali na saída de bola, sua formação era meio com 4-2-4, né, com o Merino bem próximo ao Gyökeres, você tinha essa opção do Merino sair dessa linha de 4, descer para ser mais um meio-campista e tentar desafogar o time. E ele fazia muito esse movimento ali no início do jogo, de descer para receber essa bola ali, só que aí a questão era uma marcação de encaixes individuais com perseguições longas. E o encaixe do Merino era justamente com o Van Dijk. E que partidaça do Van Dijk, cara. Assim, com ele não tem viagem perdida. Ele subiu, ele saltou para pressionar, para ganhar o duelo, cara. Ele não vai deixar a defesa exposta, ele não vai dar um bote seco. Impressionante a qualidade desse cara, a segurança dele, a constância dele num nível muito alto, né? Porque quando ele não esteve lesionado, ele era um dos 3 melhores zagueiros do mundo nesses últimos, sei lá, desde 2019, 18 para cá. Ele, cara, dispensa comentários. E a partir disso, o Liverpool começava a roubar muito a bola no campo de ataque, e o Arsenal não conseguia ocupar o campo de ataque como ocupou no primeiro tempo. E aí, qual que é a questão? Se você tem encaixes individuais, você tem duelos individuais, você tem que ter a superioridade ou física para você vencer esses duelos no físico, ou técnica para você vencer na qualidade técnica. Você receber essa bola de costas marcado por um cara, mas você dá um tapa nela, que você já tira esse marcador e você quebra uma linha de marcação, né? Porque não é linha, são duelos individuais, então você vence um duelo, então você dá uma clareada na jogada. E aí que entra, ao mesmo tempo que você, por ter o Merino e não ter o Odegaard, você tem mais força na sua marcação, uma qualidade maior no jogo aéreo, você perde nessa qualidade técnica, porque o Merino, ele recebe essa bola de costas ali com o Van Dijk, assim, qualquer jogador do mundo já teria dificuldade de vencer um duelo contra o Van Dijk. Mas o Merino não é esse jogador, assim. Se eu tiver que apostar, você jogou uma bola pro Odegaard de costas com o Van Dijk atrás dele e uma pro Merino. Quem que você acha que tem mais probabilidade de vencer esse duelo contra o Van Dijk? Eu acho que é o Odegaard, que é um jogador de muito mais qualidade técnica. E às vezes nem o Odegaard, poderia ser o Eze também, que fez a estreia dele, entra no segundo tempo como um ponta no lugar do Martinelli. Só que eu acho que poderia ser ele nessa posição, porque faltou muito isso pro Arsenal. Eu acho que demora muito a mexer o Arteta nessa posição, porque o time precisava, era claro, o time precisava de mais qualidade, de mais inventividade nesse meio para vencer esses duelos e fazer com que o time ocupasse o campo de ataque. Só que a partir disso, o Liverpool começa a ter mais a bola, começa a ocupar mais o campo de ataque, sem criar muitas chances, como eu falei, porque os duelos defensivos, na maioria das vezes, pendiam sempre para o lado das defesas, mas num lance de bola parada, né? E a gente sempre fala muito da bola parada aqui, e o Arsenal é um desses times que tem a bola parada como uma arma muito forte. A gente teve o jogo contra o United, né, que é 1-0 decidido numa bola parada, e a gente sempre fala que nesse alto nível, nesses jogos muito igualados tecnicamente, dois times de nível muito alto, muito bem treinados, você tem aquele duelo de xadrez que é um técnico anulando o outro, e o jogo fica meio assim, travado. A bola parada tá ali para decidir. Dessa vez não é numa bola aérea, numa cobrança de escanteio, mas sim numa cobrança de falta espetacular de um especialista em bolas paradas, que é o Szoboszlai. Ele já dava essas mostras tanto na seleção húngara como
no Leipzig, né? Antes dele ir para o Liverpool. Muito bom jogador, a batida dele é espetacular, né? Você vê que não é aquela batida de chapa, assim, pra bola fazer a curva, mas aquela batida firme na bola, né? Pegando ali meio que no ossinho entre a parte interna do pé e o dedão, que a bola faz a curva perfeita, assim. Então, a batida, né? O gesto técnico do Szoboszlai, perfeito, um golaço espetacular, lembrou muito, como a gente estava falando de Liverpool, de Steven Gerrard, né? Ainda mais quando é um meio-campista, mas só que ponto para o Szoboszlai, né? Que o gol coroa uma atuação excelente fora de posição. E aí, uma coisa que até o Fred Caldeiro, estava vendo um vídeo dele aqui antes, falou, e que eu concordo muito, que é a humildade, né? E o altruísmo desse cara de ser um cara, um meia, camisa 10. Quantos meias, camisas 10 da sua seleção? Lógico, a seleção da Hungria, mas, sei lá, se fosse outra seleção do mundo, provavelmente o do Szoboszlai seria convocado, não sei se titular, só que é muito bom jogador no meio. Quantos desses jogadores aceitariam? Não, beleza, eu faço papel na lateral direito. E sem fazer corpo mole, e vencendo o duelo. Inclusive, aí outra crítica ao Martinelli, você tem que explorar melhor um duelo contra o Szoboszlai. Só que o Szoboszlai, que não tem nada a ver com isso, foi muito, muito, muito bem e deu a vitória para o Liverpool. Então, nesse duelo pela liderança, foi um jogo das defesas muito fortes. O jogo foi decidido numa bola parada. Aquela vitória que lá no final do campeonato vai fazer muita diferença, sim, porque são 38 finais do campeonato, um campeonato de pontos corridos, principalmente o campeonato inglês, e o Liverpool aprendeu isso nos últimos anos, com a disputa com o Manchester City, que você não pode deixar pontos pelo caminho, e esses confrontos diretos são confrontos de 6 pontos, tem peso dobrado, né? Então essa foi a análise, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa vez sobre o futebol europeu. Assim, eu ainda não defini uma escala fixa, quantas vezes teremos análise tática durante a semana aqui, quantas vezes teremos análise tática de futebol europeu, de futebol brasileiro, vai ser sempre não, né, mas por enquanto algo mais assim, de acordo com a minha preferência ali, com o jogo que eu achei mais interessante. Esse jogo eu achei muito interessante, então espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, se inscreva no canal, sininho da notificação para não perder as novidades. Compartilhe esse vídeo no grupo do futebol, no grupo da resenha. Se você conhece um amigo que gosta de Premier League, fala para ele assistir o Decifra Futebol, manda esse vídeo para ele, porque aqui vai ter uma cobertura especialíssima de Premier League. Tô preparando um vídeo, não só Premier League, mas futebol europeu. Estou preparando um vídeo para vocês aí, que vai sair parte 1 e parte 2, que são as minhas primeiras impressões dos principais times da Europa. O Big Six da Premier League, que é o campeonato que eu mais acompanho do futebol europeu. E a parte 2 vai ser Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e algum outro destaque ali do campeonato italiano que eu consegui trazer para vocês. Então foi isso, rapaziada. Sigam mais uma vez lá o @guilherme.analista no Instagram. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço, tamo junto e até uma próxima.